desculpa, vamos continuar. Mas, de toda forma, a aula da turma da noite ontem foi gravada e o conteúdo foi ministrado, vocês vão poder acompanhar. Bom, retomando o que eu vinha falando, o entendimento desses incentivos é uma ferramenta muito poderosa, né? Eu estava dando exemplo de uma repartição pública, estava dando exemplo de uma empresa privada que poderia ter a mesma constituição, desde que os incentivos fossem semelhantes. E, normalmente, o direito, quando ele intervém na realidade, quando ele não considera os ensinamentos econômicos, é justamente aí que ele se perde. Porque toda vez que você toma uma decisão de modificar a realidade, quando você toma uma decisão para tentar influenciar a sociedade, você tem que entender quais são os incentivos que estão sendo fornecidos naquele momento para a população. Porque a população não vai absorver aquela lei, aquela modificação legal, simplesmente e tocar a vida dela. Não, tá, mudou, então agora eu vou fazer. Não, ela vai interpretar aquela modificação legal e vai adaptar a conduta dela para novamente tentar extrair o máximo de benefício ao menor custo possível, ok? Então, por exemplo, quando a gente pensa na questão de pensão para filhas de militares, não, então se ela perder se ela casar, ela perde a pensão. Bom, o que você vai fazer? Então você não casa, você junta com a pessoa e não casa. Qualquer pessoa faria isso racionalmente, quer dizer, qualquer pessoa faria isso. É claro que uma pessoa pode ter uma restrição ética para fazer isso, mas os incentivos são para que essa pessoa faça isso, para que ela mantenha a pensão dela e simplesmente não formalize um vínculo que existe na vida real, certo? Então, para a gente modificar esse problema, a gente tem que modificar os incentivos envolvidos nessa questão. Então, essa pensão vai ser por idade, essa pensão vai ser às vezes verificada mediante auditoria, porque aí você coloca um incentivo negativo para aquela pessoa tentar manter uma situação que não corresponde, que não deveria, né, ser mantida. Então, esses incentivos são essenciais para o estudo do direito na compreensão da economia. Um outro ponto específico é que as pessoas pensam na margem, tá? Esse raciocínio, esse comportamento humano, então nós podemos dizer que os seres humanos, as pessoas, se comportam e raciocinam na margem. O que significa isso? Imagina que eu anuncio para vocês que semana que vem vai ter um teste, valendo nota, tá? Vocês não vão pensar, ao assimilar essa informação e tentar se preparar para o teste, vocês não vão estar entre a decisão de estudar 24 horas por dia ou não estudar nada. Vou estudar umas 2 horinhas. E aí na véspera eu vejo se eu estou lembrando, se eu tiver, eu vou. Se não, eu estudo mais meia hora. Se não, eu estudo mais um pouco. Ou seja, o nosso comportamento ele não é 8 ou 80, né? Trouxe a questão da tatuagem. Você está pensando em fazer tatuagem, você não vai de uma hora para outra tatuar seu corpo inteiro. Você vai fazer uma tatuagem, tatuar um membro do corpo e depois ver como isso acontece. Você vai numa loja comprar uma roupa, você não vai comprar todas as cores daquela mesma roupa. Você compra aquela roupa, se você gostou, você volta lá e leva uma outra peça daquela coleção ou de uma outra cor, ok? Então, o nosso comportamento, ele é marginal. Quando a gente, por exemplo, está com uma sede muito grande, né? Então está muito quente, você precisa beber água, o primeiro gole que você toma daquela água te dá uma satisfação absurdamente alta, né? Agora, o segundo gole, nem tanto. Você já satisfez o seu desejo. O terceiro gole, beleza. Mas você tentar tomar 10 goles de água, às vezes vai começar a trazer um prejuízo para você. Porque todo o nosso comportamento e o nosso raciocínio, ele não é, como eu falei, 8 ou 80. Ele vai progredindo ao longo do tempo, né? E às vezes ele chega num patamar de consolidação e pode ter algum tipo de reversão. As pessoas, quando tomam suas decisões, elas raciocinam na margem. Por isso que quando nós somos operadores do direito, né, enquanto operadores do direito, nós temos que entender, por exemplo, de que forma nós queremos influenciar determinada questão, mas esses incentivos têm que ser dados de uma maneira compassada, ok? Porque o raciocínio humano funciona muito melhor quando ele é feito dessa forma, marginalmente, tá? Essas 4 lições, pessoal, elas são basicamente lições de comportamento individual. A partir daqui eu vou acelerar mais um pouquinho, porque a gente vai falar de decisões basicamente de paradigmas, basicamente coletivos, tá? Paradigmas sociais. Então, por exemplo,
Depois de termos aprendido sobre trade-offs, custos de oportunidade, incentivos e comportamento e pensamento marginal, que todos eles querem dizer respeito a indivíduos isoladamente, nós podemos dizer que em relação à sociedade, ok? Em relação à sociedade, nós podemos dizer que a sua riqueza ela é totalmente dependente da sua produtividade. A riqueza de uma sociedade, a prosperidade de uma sociedade, ela tem a ver com a sua produtividade, com a sua capacidade de prover bens e serviços consumindo o mínimo de recursos possíveis, ok? Dentro daqueles fatores de produção que eu mencionei para vocês, o conceito de produtividade é se eu consigo relacionar terra, capital e trabalho para dar origem a 10 bens, eu vou estar numa situação muito melhor se com os mesmos componentes eu der origem a 30 bens, 30 produtos. Ok? Esse é o conceito de produtividade. É você fazer mais com a mesma coisa ou com menos. E por que isso é importante? Porque a produtividade ela é a chave para o enriquecimento. É a maneira pela qual nós conseguimos acumular bens. Igor, mas simplesmente acumular? Não, porque esses bens acumulados, eles são transacionados com outras pessoas, gerando um acréscimo de bem-estar. Então, para a gente tentar fazer um raciocínio assim, bem básico do que seria a produtividade gerando um ganho de riqueza e prosperidade para uma sociedade, imaginem, por exemplo, uma sociedade rudimentar, muito antiga, em um local muito frio, tá? E aí você tem uma vila, né, com algumas pessoas, e essas pessoas, elas são dependentes, por exemplo, de lenha para aquecer as fogueiras, as lareiras das suas casas, dos locais de produção, né? Então elas precisam de lenha para fazer a fogueira. Imagina que um lenhador daquele local, ele tenha a capacidade de todo dia extrair, derrubar, né, uma árvore e tirar lenha de uma árvore, ok? Então, um trabalhador, ele consegue derrubar e gerar lenha de uma árvore por dia. Só que isso não é suficiente. Aquela sociedade, ela restringe um pouco as coisas que ela faz, porque essa lenha ela tem que conciliar, dosar, porque não dá para você aquecer da maneira adequada todas aquelas pessoas. Agora imagine que aquele mesmo lenhador, por algum motivo, ele tenha reparado que se ele afiar a lâmina do machado dele, imagine que é um machado de pedra antes, ele percebe que se ele afiar a lâmina daquele machado, ele consegue derrubar 5 árvores por dia. Consequentemente, ele tem mais lenha, mais pessoas têm lenha, maior quantidade de tempo é possível você fazer uma fogueira, então você consegue, por exemplo, estender a jornada de trabalho de uma determinada população, você consegue, às vezes, aquecer o gado, às vezes manipular sementes que precisam de algum tipo de aquecimento, e essa sociedade ela começa a se desenvolver melhor a partir do momento que ela, com o mesmo lenhador, consegue extrair, por exemplo, mais lenha. Essa lenha pode ser vendida para outras cidades, e isso gera um acréscimo de bem-estar. Então, o padrão de vida de um país depende da sua capacidade de produzir bens e serviços. Não tem país que ficou rico sem ser produtivo. Então, países que que colonizaram outros países. Se fosse assim, por exemplo, a Espanha seria o país mais rico do mundo, foi o que mais extraiu ouro, né, de outros países. E nem por isso a Espanha é o país mais rico, nem era naquela época, né, do colonialismo. A Inglaterra era mais rica justamente por ser mais produtiva, quando teve a Revolução Industrial, e era possível, né, produzir numa escala muito maior, mais bens, mais produtos para serem transacionados. Além disso, o comércio pode ser bom para todos, tá? Havia um entendimento, e na minha época de faculdade de Direito, isso era muito, assim, era muito perceptível, de que a economia parecia funcionar num jogo de soma zero. É como se você tivesse um bolo aqui e se alguém comer uma fatia de bolo, ficava menos para as outras pessoas. Mas não é assim que funciona. Eu acabei de mostrar uma situação em que uma modificação da tecnologia de extração de lenha possibilitou um enriquecimento sem que ninguém fosse prejudicado. Quer dizer, todo mundo se beneficiou a partir de uma mudança na tecnologia de um processo utilizado por aquele lenhador. Então, a economia, ela não é um jogo de soma zero. A economia é um bolo crescente, né? Isso tanto é verdade que ninguém vai discordar que hoje nós estamos numa situação muito melhor que há 200, 300 anos atrás. Talvez não numa situação melhor que 3, 4 anos atrás,
mas com certeza uma situação muito melhor que há 500 anos atrás. Isso só foi possível pela continuidade da acumulação de bens, pela continuidade do aumento da produtividade. E uma das ferramentas mais poderosas para a gente disseminar esse bem-estar é justamente o comércio, ou as trocas, né? Porque nós só tomamos a decisão de fazer negócio, de trocar com outras pessoas, se nós entendemos, percebemos algum tipo de benefício. Você não entra na negociação imaginando que você está sendo prejudicado. Novamente, uma vez ou outra você pode perceber ou chegar à conclusão de que não valeu a pena você ter feito aquele negócio. Mas na maioria esmagadora das vezes, nós fazemos negócio aumentando o nosso bem-estar. Então isso funciona para ambos os lados. O vendedor sai satisfeito, o comprador sai satisfeito. Um lado e outro da negociação conseguem interagir e chegar a um resultado final mais positivo. Então o comércio ele pode ser bom para todas as pessoas. Além disso, um outro paradigma da economia é que a melhor maneira da gente organizar a economia, o que significa organizar a atividade econômica, organizar a economia? É justamente responder o negócio cai de novo. Pessoal, faltou luz aqui, mas já voltou, tá? Acho que não cheguei a deixar de falar nada enquanto isso não. A gente percebeu rápido aqui. Então, organizar a atividade econômica significa responder aos problemas fundamentais da economia. O que produzir, quanto produzir, como produzir, para quem produzir, tá? Isso que é organizar a atividade econômica. E nós chegamos à conclusão, depois de muito tempo, que deixar as pessoas atuando livremente é a melhor maneira, geralmente, para organizar a atividade econômica. Porque, por mais inteligente uma pessoa seja, por mais dados que ela seja capaz de colher, ela não é capaz de saber melhor do que cada um o que ele quer, o que ele deseja, o quanto ele está disposto a pagar, qual é o rendimento que ele deseja obter numa negociação. Então, toda vez que nós tentamos controlar a atividade econômica de forma centralizada, isso normalmente gera fracasso. Ou seja, você tentar tabelar preço, controlar a quantidade produzida de um determinado bem, direcionar a produção de um país, de uma sociedade, para um determinado tipo de bem ou serviço. Isso não costuma funcionar, porque é impossível que um grupo de pessoas, uma pessoa só, seja capaz de processar tanta informação e responder melhor essas questões do que cada pessoa sozinha interagindo com todo o restante da sociedade. Então, nós dizemos que os mercados, geralmente, são uma melhor maneira de organizar a economia. Ou seja, as pessoas atuando livremente, geralmente, conseguem coordenar melhor aqueles problemas econômicos fundamentais do que a tentativa centralizada de responder aquelas questões. Porém, em alguns momentos, os mercados chegam a uma situação que nós chamamos de falhas de mercado. São algumas situações em que as próprias pessoas tomando decisões, elas acabam entrando num tipo de espiral negativa que prejudica o resultado geral. Então, nós dizemos que, apesar dos mercados serem geralmente uma boa maneira de organizar a atividade econômica, às vezes os governos podem melhorar o resultado dos mercados. Ok? Pessoal, até aqui, alguma dúvida? Não? Tá tranquilo? Velocidade tá tranquila? Pessoal que está no online, tudo bem até aqui? Sim. Deixa eu aproveitar, antes da gente prosseguir, eu vou deixar o link para vocês aqui, e eu peço até que quem está no online compartilhe com o grupo do WhatsApp, para os alunos que estão em sala. Esse link traz uma explicação textual mais longa do que eu mencionei até aqui, tá? Eu acho que vale como material de apoio. E ele traz mais dois princípios que eu não mencionei aqui em sala de aula, que são um pouco mais específicos e que a gente vai aprender isso ao longo do tempo, tá? Então,
sugiro como um material de apoio de vocês darem uma lida nesse link que eu estou colocando, que são esses 10 princípios de economia organizados de forma textual. Ok? Podemos prosseguir, então? Só porque não falha minha aqui, fechei a janela. Então, prosseguindo aqui, nossa aula vai até 11h50. Então agora, pessoal, depois de falar, a gente vai avançar um pouquinho mais em relação à turma... Oi. Então, o capitalismo, o colega aqui, o Márcio, perguntou se isso tudo gira em torno do capitalismo. O capitalismo, ele é um modelo econômico justamente em que prevalece essa liberdade de negociação entre as pessoas, né? Não existe uma formulação, na verdade, a única formulação econômica que existe a respeito de um sistema econômico é do comunismo. Então, o comunista ele foi pensado previamente e depois houve uma tentativa de implantação do comunismo. O capitalismo, o mercantilismo e outras formas de organização econômica, na verdade, eles partem de uma análise da história, uma análise daquele momento, uma análise econômica, e a esse tipo de organização da sociedade nós damos um nome. Tá? Então, o mercantilismo era a atividade econômica muito presente lá nos séculos 14, 15, 16 e 17, em que as nações, de forma geral, acreditavam que a riqueza era derivada da acumulação de recursos minerais e que o comércio ele era uma forma de você fazer outras nações se tornarem dependentes de você. Tá? Então, essa fase da história mundial, analisada em termos econômicos, recebeu o nome de mercantilismo. Ok? O mercantilismo ele foi sendo sobreposto ao longo do tempo, porque era um modelo que não funcionava na vida real. Tá? Então, ao longo do tempo, o Estado, que principalmente tocava essa atividade mercantilista, ele passou a dar lugar à iniciativa privada. Então, pessoas, empresas, grandes corporações, pequenas empresas, médias empresas foram surgindo, ok? E sobrepondo esse modelo econômico. Esse modelo que superou o mercantilismo, a ele foi dado o nome de capitalismo. Então, o capitalismo nada mais é do que um sistema econômico baseado na liberdade entre as pessoas, ok? E, novamente, o capitalismo ele não foi um sistema pensado e implantado. Na verdade, nenhum sistema econômico foi assim, senão o comunismo. Né? O comunismo ele é uma espécie de antítese do capitalismo, porque enquanto o capitalismo ele é pautado pela liberdade das relações entre as pessoas, no comunismo existe uma tentativa centralizada de controlar essas relações econômicas. Ou seja, burocratas, funcionários do Estado, né, sejam eles economistas, pesquisadores, etc., eles tentam indicar o que será produzido, como será produzido, quanto vai custar, para onde essa produção vai, de maneira centralizada. Ok? Porque havia, para quem acreditava nas teses comunistas, havia uma percepção que fazendo assim nós conseguiríamos acabar com, por exemplo, a fome, a miséria, porque, bom, se tem comida, basta direcionar para quem tem fome. O problema é que, ao tentar manipular milhões de variáveis, milhões de pessoas ao mesmo tempo, você acaba fracassando, porque você não consegue dar conta do que as pessoas querem. Né? Então, chegava um absurdo, por exemplo, de algumas fábricas comunistas, virou piada, mas é verdade, que a fábrica, vamos lá, o meu objetivo no comunismo é acabar com a miséria, né? Então, eu tenho 1 milhão de pessoas naquela sociedade. Bom, eu tenho 1 milhão de pessoas, eu quero produzir calçados. 1 milhão de pessoas são 2 milhões de pés, né? Só que tem pé 43, 44, 30 e pouco, 40 e pouco, né? E cada pessoa tem um pé de um jeito, a pessoa quer um sapato de óculos. Chegava ao ponto de que os burocratas tinham que cumprir essas metas, né, de produção, e eles mandavam fazer um tamanho intermediário. Então, na média, então você tem um tamanho 38 a 44, faz um 42 aí, quem ficar maior bota um algodãozinho, quem ficar menor fica um pouco desconfortável. Só que
isso é uma decorrência natural, porque você, sendo incapaz de considerar todas as variáveis, mas tendo a necessidade de tomar alguma decisão, você acaba tomando uma decisão ineficiente, entendeu? Então, quando nós dizemos que os mercados são geralmente uma boa maneira de organizar a economia, nós estamos dizendo que o modelo capitalista, que novamente ele acaba tendo acabou adquirindo, né, essa conotação pejorativa como se fosse algo imaginado e manipulado, mas não, assim como outros momentos é uma maneira de que a sociedade se organizou naturalmente, o capitalismo ele é geralmente a melhor forma de você responder essas questões econômicas, ou seja, a maneira mais adequada de remediar os problemas econômicos fundamentais. Porém, o capitalismo não é a liberdade total e restrita, plena, de todo mundo, todas as empresas fazerem o que quiserem. Não, porque em alguns momentos, pessoas, empresas, visando o seu autointeresse, podem, de fato, prejudicar a economia, podem chegar a um arranjo ineficiente, e, nesse caso, nós podemos ter uma melhora do resultado através de intervenções governamentais, tá? E por que eu digo que esses são paradigmas? Porque hoje você não vê, por exemplo, uma discussão acadêmica séria, um pesquisador levantar a questão do que é melhor, comunismo ou capitalismo. Essa discussão está superada. O que é melhor, mercantilismo ou capitalismo? Mercantilismo ou comunismo? Isso já está superado, entendeu? O que nós temos que fazer hoje é, analisando dados econômicos, modelos, etc., tentar sempre caminhar, né, para algo que seja mais desejável, a economia normativa, né? Então, por exemplo, uma sociedade que é rica, mas desigual, como que nós podemos remediar isso? Uma sociedade que é pobre, como que ela pode enriquecer? Entendeu? Então a discussão está mais nisso. Ninguém questiona, por exemplo, que nenhum pesquisador hoje na economia vai dizer que o governo não tem nada a fazer na economia. Não, o governo só atrapalha. Não, em alguns momentos ele tem que atuar. Né? A atividade econômica se controla pelo governo. Não, a melhor maneira é que seja, na maioria das vezes, livre. Ninguém vai questionar, por exemplo, que o comércio não é positivo ou que as pessoas não reagem a incentivos. Por isso que eu falei que são paradigmas. Né? Essas lições, elas são mais ou menos fatos que já estão dados na discussão econômica hoje em dia. Né? A gente não entra nesses questionamentos. Mas, de fato, guarda uma relação. Né? Porque a economia capitalista é justamente um modelo em que as pessoas atuam livremente. A princípio, né? Como eu falei, não é a liberdade absoluta. Tá? Pessoal, eu acho que vocês conseguiram também acompanhar aí no online a dúvida do colega, né? Eu narrei primeiro a dúvida dele antes da explicação. E tá tudo ok? Posso continuar por aqui? Alguém quer perguntar alguma coisa em relação a essa discussão que foi levantada? Professor, eu estou com a sua apostila da aula 1. Aí eu vou fazer uma leitura para me inteirar, para tentar lembrar mais um pouquinho. Não, tudo bem. Eu vou mandar para vocês essa aula 2 também, tá? Aproveitando, por exemplo, né, teste, as suas atividades avaliativas, é em cima dos slides ou em cima dos arquivos complementares que você for enviar? A Adriana perguntou aqui em relação a testes, como é que isso vai ser cobrado, né? Então, assim, Adriana, na parte de cobrança, tá? Na A1 a gente tem uma prova objetiva e discursiva, né? Ela é mista, e que na aula anterior à A1 eu dou exemplos de questões que vão ser cobradas. O conteúdo vai ser cobrado em cima do que está no slide e das aulas que foram apresentadas, tá? O material de apoio é uma maneira de vocês conseguirem assimilar melhor, aumentar o conhecimento, tá? Mas eu não vou pedir um conteúdo que está só em material de apoio, por exemplo, tá bom? Tá. Então, mas basicamente é estudar essas apostilas que você envia. O caminho é estudar as apostilas, o conteúdo complementar como forma de aumentar, né, o conhecimento. Sim. E também revisar as videoaulas, né, as aulas gravadas. Por isso até que eu mando manhã e noite, porque às vezes pode ser que algumas explicações eu prefiro numa turma na outra, entendeu? Por exemplo, o início da aula, eu acho que foi melhor. Eu nem gravei, né? Foi até bom. Mas eu não gravei o início da aula hoje, mas acho que eu ministrei uma aula melhor no início, ontem na turma da noite, entendeu? Então acho que vale também dar uma olhadinha para revisar esses vídeos, tá bom? Sim. E na A2 a gente tem o trabalho vai ser sobre um tema que eu vou definir, e tem a prova no mesmo modelo. Mas a A2 a prova é só discursiva, na verdade. Sim. Tá bom? É porque a gente ainda não conhece, né, os métodos. Sim, sim. Aí não, fica tranquilo. O primeiro bimestre vai ser até a... Não, mas fica tranquilo que vai
Vai ser, o bicho vai Tudo apertar lá no online terceiro também, período, né? vai se encontrar na E outra vai ser matéria. online, né? Oi? É, isso. Vai ser Isso. online também. Professor, a prova da A2 será toda discursiva? A prova da A2 provavelmente vai ser toda discursiva. Ok, professor. Tá bom? Pessoal, seguindo aqui, estou numa dúvida grande se eu inicio esse conteúdo com vocês ou eu acho que não vai. Eu não queria parar no meio do caminho aqui entre demanda e oferta. Então, olha só, pessoal, eu acho que eu vou encerrar essa aula um pouquinho mais Mas cedo. esse material acho que você também não enviou, não. Não, eu não mandei, É. eu vou mandar para vocês. Vou até mandar um antecipado para vocês dessa vez, porque na slide vocês aqui da sala estão com ele, para vocês poderem acompanhar. Mas eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu não vou só fazer um encerramento aqui, mas eu não vou iniciar nessa matéria de consumidor e produtor, porque essa é uma matéria que está linkada. Então, se eu começar falando de oferta, de demanda, e não falar de oferta, vai ficar um pouco solto. Eu vou ter que falar necessariamente de demanda na outra aula. Eu vou ter que voltar na demanda para poder tratar. Então, é melhor que eu dê uma aula única, tá bom? A partir de agora, a gente vai estudar conceitos, como eu falei para vocês, mais próprios da economia. Então, a gente vai falar de oferta, demanda, estruturas de mercado, falhas de mercado, né? E a gente vai falar de coisas mais específicas, ok? E para que a gente possa, né, seguir para esse conteúdo, eu recomendo que vocês revisem esses slides que a gente estudou até agora, revisem o conteúdo que eu mandei como apoio. Eu mandei os videozinhos na aula passada. Vocês chegaram a ver esses vídeos? Depois você pede aos colegas, mas quem está no online também, se tiver tido a oportunidade de ver, são vídeos rápidos, né? E acho que ajudam bem a fixar esse conteúdo. Eu vou mandar, vou ver se eu procuro mais alguma coisa nesse sentido para mandar para vocês, mas esse texto que eu já encaminhei já é bem adequado. Tá bom, pessoal? Então a gente vai encerrar um pouquinho mais cedo para a aula que vem a gente pegar um pouco mais firme no sentido de tentar completar essa parte de demanda, oferta, ok? Estruturas de mercado, para que a gente consiga ter uma aula única sem ter quebrar o conteúdo no meio. Aí Beleza? você vai enviar essa apostila agora, né? Para semana que vem. Essa que eu falei agora eu vou enviar e vou enviar da semana que vem também. E aqueles aspectos introdutórios que você enviou, então ainda não. Naquela eu já mandei. Não, você enviou. Não sei se eu não entendi muito bem o que você falou, mas se eu entendi, eu já encaminhei. Não, é que você enviou uma dia 17/8. Isso, foi aqui da aula passada. Ah, tá. Eu pensei que fosse para a aula de hoje. Não. É porque às vezes eu mudo de um dia para o outro, eu não consigo cumprir o conteúdo todo, ou avanço um pouco mais. Aí eu normalmente mando depois da aula, tá? Uhum. Mas da aula que vem eu mando antecipadamente, quem já vai ter certinho o que vai ser falado. A gente vai cortar aqui agora num ponto adequado. Na aula que vem eu já consigo mandar para vocês. Pessoal, deixa eu só tirar o print aqui da tela para poder lançar a presença. Vocês querem tirar alguma dúvida? Tá tudo ok? O pessoal do online quer perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida? Alô, alô, caí, vocês caíram? Estão me ouvindo? Não. Tá. Tranquilo. Então tá bom. Então, pessoal, desejo uma boa semana para vocês. Quem puder se vacinar, vá se vacinar, tomar a segunda dose, para a gente conseguir passar por isso logo. Tá bom? Um abraço para vocês. Boa semana, professor. Um abraço. Obrigado para vocês também. Valeu. Até mais.